trouxe para nós algo que precisa acontecer na vida de todo crente, né? Aliás, todo cristão verdadeiro tem uma pergunta interior, né? Qual a vontade do Senhor para a minha vida? Como serão os meus dias aqui na terra até a volta do Senhor? O que eu preciso fazer para ser aperfeiçoado? São perguntas que estão no nosso interior todos os dias, não é verdade? Ninguém gosta de errar, a gente quer acertar, e principalmente na parte mais importante, que é a nossa vida espiritual. Não adianta a gente tentar apenas seguir regras, né? Eu estava pensando algumas coisas aqui, né? Algumas ações litúrgicas nossas, elas podem tomar conta da nossa vida de tal maneira que a gente só faz aquela coisa daquele jeito, e na verdade são coisas, são processos, são meios, são ferramentas, mas o quanto de fato importa aquilo para nós, no nosso coração? Porque o grande sentido de reunir-se como igreja é ser corpo de fato, e no corpo os membros cooperam com igual cuidado por todos eles. Se você pisar no meu dedinho que tem um calo, todo o corpo vai protegê-lo, e até, né? Todos os membros do corpo vão protegê-lo. E por outro lado, se você quiser fazer um carinho no meu dedinho do pé, todo o corpo vai ficar agradecido. Então, essa sensação de corpo, ela tem como sua principal ponto o resultado daqueles que viram o Senhor, né? Eu estava tendo comunhão com o Juninho, meu filho, e aqui no livro de Jó, né? E eu até falei para o Rogério, eu falei, seu Rogério, o meu encargo é dar continuidade à palavra que foi falada ontem, porque ela nos tocou muito, né? E ele fez uma abordagem aqui, especialmente do início e o fim do livro de Jó, porque era alguém cujo caráter era irrepreensível, reputação ilibada, vinha gente de todos os lugares para ver Jó, e quem falou de Jó era o próprio Deus. Quem falou sobre o caráter de Jó, sobre ele ser reto, ser justo, né? Ser temente a Deus e se desviar do mal. Quem de nós tem esse currículo? Eu não tenho esse currículo. Tem alguém aqui que tem esse currículo? Porque se você tiver, me fala que eu vou te seguir. Então, Jó tinha esse currículo. E realmente as pessoas vinham. Quando os amigos deles vieram, eles ficaram pasmados. Como pode? Jó? Esse homem? Né? Deus fala a respeito dele. Vamos lá ver, Jó. Quantos de nós já nos afirmamos diante de muitos mestres da Bíblia, pessoas que nós reputávamos por colunas na igreja e que fomos, às vezes, decepcionados? Quantas vezes? Quantas decepções nós já sofremos ao longo da nossa carreira cristã? E aí, eu tive comunhão com um irmão de Brasília, eu posso falar, né? O Flávio, ele é primo do Mauro. Ele reúne desde 1977. Nós ficamos mais de 1 hora no telefone, né? E aí, ele disse que um irmão que não reúne mais, ligou para ele e falou assim, depois de tudo isso, você ainda reúne? Né? Aí eu lembrei, poxa, a minha vida inteira também, por tantos lugares que eu passei, por tantas coisas que eu já vi, eu sigo o Senhor. Pode tudo acabar. Nós gostamos de cantar, por exemplo, Abacuque, né? Vamos dar uma olhadinha nesse livro de Abacuque? Está quase no finalzinho do Velho Testamento. Abacuque com H, tá, gente? Senhor Jesus. É um pouco antes aqui de Ageu e Zacarias, tá? Senhor Jesus, vou ler o capítulo 3. Senhor Jesus, vou achar aqui onde está. É o versículo 17, diz assim, ainda que a figueira não floresça. A figueira, o figo, é considerado o fruto mais doce que existe, né? A figueira não florescer quer dizer que não vai dar fruto. E se não tem a parte doce da sua vida cristã, será que você ainda está disposto a seguir o Senhor? Também fala, nem haja fruto na vide, videira ou árvore da vida, ou parreirinha de uva, que a gente gosta, né?
se não tem fruto de vida, se você está seguindo e não tem frutos de vida, e o produto da oliveira, quer dizer, o derramar do Espírito, você está se sentindo seco, às vezes você invoca o Senhor, não sente nada, e os campos não produzem mantimento, quer dizer, o grupo de pessoas que eu estou com ele está ruim, está difícil, todavia eu me alegro no Senhor. Porque aqui fala assim, ó, as ovelhas sejam arrebatadas do aprisco e nos currais não haja gado. Se você transformar a ovelha, somos nós, né? As ovelhas foram arrebatadas do aprisco. Irmãos, a mudança de CEP não tem nada a ver com igreja. Igreja é um corpo orgânico, vivo e perambulante. Tem o seu andar peripatel, né? Estamos peripateando, quer dizer, andando no Espírito. Mas também queremos viver essa vida espiritual, ter um andar regulado, mas não por regras de homens. Porque Jó era tal pessoa que era irrepreensível. E mesmo Saulo de Tarso era irrepreensível. Filipenses capítulo 3, olha o currículo de Saulo de Tarso. Senhor Jesus, olha o currículo desse homem. Filipenses 3, a partir do versículo 4, fala assim: bem que eu poderia confiar também na carne. Se qualquer outro pensa que pode confiar na carne, eu ainda mais. Circuncidado ao 8º dia, da linhagem de Israel, da tribo de Benjamim, hebreu de hebreus, quanto à lei, fariseu, quanto ao zelo, perseguidor da igreja, quanto à justiça que há na lei, irrepreensível. Esse era o currículo de Saulo de Tarso. Mediante a velha aliança, mediante a nação de Israel, ao povo judaico, ele era irrepreensível. No entanto, ele considerou isso tudo como perda, né? O versículo seguinte, que é o 7, mas o que para mim era lucro, isso considerei como perda por causa de Cristo. Qual que é a história de Saulo de Tarso? Nós lemos Atos 9 essa semana. Era alguém que via tudo, perseguia, vou falar uma coisa jocosa aqui, tá? Perseguia a primeira denominação que apareceu na Bíblia, né? O caminho. Atos 9, versículo 2, fala que ele perseguia os da seita O Caminho. Em outros registros você vai ver assim, caminho com C maiúsculo. Eu não sei se era o povo que os denominava assim, ou se era eles mesmos que se denominavam. E faz muito sentido até, porque Jesus disse, eu sou o caminho. Eu falo, então vamos seguir o caminho, porque nós queremos nos chegar a Deus. O povo sempre quis ter comunhão com Deus. Só que a lei não deu a eles, a reputação não deu a eles. Jó, com todo o seu caráter, ainda não conseguia ver claramente a face do Senhor. Então agora esse Saulo, buscando fazer coisas que agradavam a Deus, mas nunca teve comunhão íntima com Deus, então um dia o próprio Senhor apareceu para ele. E aí naquele momento, o que aconteceu? Ele ficou cego. 3 dias sem ver nada. E nesses 3 dias não comeu e nem bebeu. Ele se purificou. E aí veio alguém, membro do corpo de Cristo, meu dedinho com calo, né, um Ananias, e foi lá e é interessante, né, que Deus falou assim, Ananias, vai lá. Eu falei, você está doido, Deus? Eu vou lá, esse homem está matando, todo mundo está perseguindo a igreja. Aí eu falei assim, mas vai lá porque ele já viu, eu já mostrei para ele que você vai lá, vai orar por ele e ele vai recuperar a vista. Sabe que, em certo sentido, é a mesma coisa que aconteceu com Elifaz, dos 3 amigos de Jó. Elifaz recebeu uma repreensão de Deus, que na verdade era misericórdia, era bênção para ele. Porque ele falou assim, Elifaz, você e seus 2 amigos, vocês estão acabados. Vai lá e pede para Jó orar por vocês, porque deles eu vou ouvir oração. Faz um sacrifício e pede para orar, mas vocês não vão ouvir não. Ou seja, desde o princípio, Deus sempre buscou o arrependimento do homem, que o homem o visse, o mirasse, o contemplasse face a face. Caim estava diante de uma situação em que ele se achava muito bom e ofereceu um presente para Deus, e a Bíblia fala que Deus não se agradou de Caim. Se agradou de Abel e de sua oferta, mas de Caim e de sua oferta não se agradou o Senhor. E aí Deus fala para Caim assim, Caim, por que você anda irado, cheio de raiva, nervosão?
Por que seu semblante está descaído? Se você proceder bem, não é certo que você vai ser aceito? Todavia, o mal está aí, ó, seu pé aí. Então, o Senhor tem mostrado para nós um caminho sobremodo excelente. Trilhar esse caminho para nós é salvação. E assim como Jó depois orou pelos seus amigos, e Deus nem tinha falado assim, ó Jó, quando você orar pelos seus amigos eu vou te curar. Não, porque agora Jó não esperava mais nada. Ele tinha perdido tudo. Ele perdeu a família, ele perdeu os bens, ele perdeu a mulher, perdeu o casamento, perdeu tudo. Será que nós ainda vamos seguir o Senhor? Porque a pergunta que fica é a seguinte: eu sigo o Senhor só porque Ele me cerca com a sebe, né? Uma boa cerca, me dá uma proteção? Lá no princípio, os homens da descendência de Caim, que decidiram virar as costas para Deus, né? Foram errantes. Caim falou assim, eu vou ser errante agora, né? E aí gerou uma civilização sem Deus. E essa civilização produziu os papas. O papa dos que se sustentam, né? Habitam em tendas e possuem gado. Jabal, Jubal e Tubal-Caim. Tinha outro que era o papa da música, né? Que se alegrava, né? Então, as coisas que o homem precisa de contentamento, o homem precisa de sustento e o homem precisa de proteção. Jó era cercado por Deus, a sebe. Jó era abençoado em todas as coisas. E Satanás desafiou, falando assim, olha, tira essas coisas dele para você ver. E até hoje ele ainda fala conosco, tira as coisas dele. Tira tal da igreja que eles tanto amam, que eles, né? Tira tudo. Porque às vezes a gente até suporta determinadas coisas, mas quando toca na nossa fé, será que nós ainda estamos dispostos a olhar para o Senhor? Então, isso é um alerta para nós. Por outro lado, quando nós encontramos com o Senhor e vemos o Senhor face a face, as coisas secundárias, terciárias, quaternárias, sei lá mais o que, elas vão perdendo o sentido, né? Eu estava numa determinada igreja, numa localidade, aí os irmãos me chamaram para partir o pão. E aí, no momento lá de partir o pão, o irmão falou assim, ó, vai ali que ele vai te dar uma orientação. Aí foi eu e tinha um outro jovem comigo, aí ele falou assim, olha, então quando você chegar lá e tal, vocês oram, e aí você deixa o irmão que pega o pão primeiro, depois vai o vinho, porque uma vez o irmão Dong nos ajudou, que estava errado. Irmão, não tem isso na Bíblia. Mas os irmãos servem assim? Amém, sou um com eles, vou fazer. Não vou brigar por causa disso também. Mas por outro lado, não é isso que nos toca. Se ao receber os elementos, a minha mente onde está? O meu coração onde está? A minha esperança onde está? É que vai dar tudo certo? Porque nós lemos também essa semana, João capítulo 9. Quem pecou por causa desse cego aí, de nascença? Segundo alguns especialistas da época, narram que ele não tinha o globo ocular. Não sei se vocês já viram, quando não tem o globo ocular, fica fechado, parecendo que costurou as pálpebras. Faz muito sentido. Por quê? Porque se o Senhor cuspiu na terra e fez lodo, barro, né? Quando Deus criou o homem, não foi assim? Do barro? Então, aquela parte que faltava ao cego de nascença, o Senhor foi e restituiu. Só que, como era a nova aliança, ele falou assim, você precisa dos irmãos. Vai lá no tanque de Siloé, que significa o enviado, o apóstolo. Vai lá e lava. E ele voltou vendo. Então, isso tudo mostra que nós precisamos ver o Senhor. E quando vê o Senhor, o que acontece? Há uma reação. Qual é a característica daquele que viu o Senhor? Jó 42, o que fala? É os versículos que a gente colocou aqui, né? Versículos 6 e 7. Senhor Jesus, por isso, não vou ler os 5 primeiro. Eu te conhecia só de ouvir, mas agora os meus olhos te veem. Antes, o que eu tinha de Deus era fundamentação, como se fosse hoje assim, eu conheço toda a Bíblia, eu conheço os estudos vidas, eu conheço as eras mais remotas da terra, eu conheço Macintosh, eu conheço isso, eu conheço aquilo, eu sei tudo, sei a história da igreja. Mas isso é só ouvir falar. Mas e... Uma vez irmãos, eu era muito ousado quando era jovem. Quando eu vim para a vida da igreja, o pastor Márcio Valadão me pegou pela colarinha assim e falou, você sabe onde você está indo? Aí eu falei para ele assim, vem cá,
Qual que é a sua experiência real com Deus? Conta para mim. Eu não quero saber seus anos, não quero saber sua teologia, eu quero saber quanto você já viu a Deus de fato. Falei assim na cara dele, me arrependo, né? Porque eu, bem mais jovem que ele, não deveria ter feito isso. Mas por outro lado, essa é a nossa real condição. Será que nós vimos o Senhor? Porque quem vê o Senhor tem uma atitude. Por isso, me abomino. O abominável velho homem. Vocês estão olhando para ele aqui agora, né? O abominável velho homem. É chegar no espelho e falar assim: Senhor, eu não valho nada. Eu ainda consigo irritar minha esposa, meus filhos, ainda consigo fazer coisas que eu mesmo não quero fazer. Então eu preciso de quê? Me arrepender no pó e na cinza. Por que no pó? Porque pó é carne. O Senhor me fez do pó e eu vou voltar para lá. Eu preciso lembrar todos os dias que esse corpo físico que tanto quer benefício vai voltar para o pó. O que adianta me arrumar todo para voltar para o pó? É claro, por causa disso eu não vou sair todo bagunçado agora, né? Até falei com ele, falei assim: Rogério, Eliane está caprichando, né? Que ontem estava bacana, hoje está de novo, né? A mulher faz diferença na vida do homem, né? A melhor, hoje passou minha camisa, ó. Quem sou eu? Eu não sei passar camisa. Eu falei assim: eu vou fazer café eu sei fazer, mas eu não sei passar camisa. Já pensou se não tivesse? Né? Mas por outro lado, irmãos, isso tudo vai voltar para o pó. Me arrependo no pó e na cinza. O resultado de quando Deus toca em nós. Ontem o Rogério falou para nós, o título da mensagem era o trabalho de Deus. Transformador de Deus. O que Deus transforma? Em cinza. Porque a oferta que era colocada ali sobre o altar, Deus mandava fogo dos céus para consumir, e o que sobrava? Cinza. Então, alguém que viu o Senhor, ele morre para si mesmo. Saulo de Tarso, Saulo significa o grande. Aí teve um período da vida dele que ele percebeu assim: eu não sou mais esse grande. Quando ele fala para os filipenses: o que para mim era lucro, isso considerei perda por causa de Cristo. Por causa da sublimidade do conhecimento de Cristo. Então agora ele se entregou completamente. Marcos capítulo 10, nós lemos hoje também, né, na leitura nossa lá semanal. No final dele, o Senhor mostra que alguns queriam ainda ser os maiorais. O Senhor estava falando para eles assim: ó, eu vou para Jerusalém agora, nós estamos caminhando, nós estamos indo para Jerusalém. Quando eu chegar lá, vão me bater, vão cuspir em mim, vão me prender, eu vou morrer, mas eu vou ressuscitar no terceiro dia. Aí sabe o que eles falaram logo depois disso? Tiago e João chegaram assim: Senhor, vamos te pedir uma coisa, você faz para nós? É assim, ó, quando você entrar no seu reino, você põe um sentado à sua direita, outro à sua esquerda. Aí eu falei assim: ó, por um acaso vocês podem beber o cálice que eu vou beber? Ele falou: podemos. Claro que não, irmãos. Nós não suportamos uma unha, nós não suportamos nada. Quando vêm as tribulações, quando vêm as situações, a gente é capaz de achar que Deus nos abandonou. Todos me abandonaram. O Senhor não ouve mais a minha oração. Eu oro, eu já orei por esse motivo 40 vezes. Tem anos que eu estou orando pela pessoa tal, pelo emprego, pela casa, pela doença, E daí? A promessa de Deus é para essa terra? O reino que Deus... Essa terra, irmãos, foi estragada. Tudo que está nela está contaminada. Deus prometeu para nós novos céus e nova terra. Ele falou inclusive que não vai tomar mais do fruto da videira até aquele dia em que Ele vai tomar conosco novo, no reino. Que promessa maravilhosa é essa? Hoje, quando nós tomamos, nós estamos declarando que sim, nós queremos tomar junto com o Senhor, mas ao mesmo tempo também nós estamos apressando a vinda do dia de Deus. Quanto mais nós partimos o pão, quanto mais nós tomamos o cálice, mais próximo está a volta do Senhor. Mas aqui, alguém que viu o Senhor precisa entender: eu não quero mais nada. Jó falou assim: eu não quero mais nada. E quando ele não queria mais nada, ele também teve uma outra atitude, que foi começar a servir os irmãos, os amigos dele.
foi orar por eles. Aí chega no outro versículo que está aqui, que eu coloquei, que é Mateus 24. Mateus 24, no 45, aí eu quero a gente atentar para alguns itens aqui, ó. O 45 diz assim: quem é, pois, o servo fiel e prudente a quem o Senhor confiou os seus conservos para dar-lhes o sustento a seu tempo? Bem-aventurado aquele servo, quando o seu senhor voltar, o achar fazendo assim. Em verdade vos digo que lhe confiará todos os seus bens. Preste atenção nessa palavra, bens. Nessa semana nós também lemos Lucas capítulo 19, e ali narra algo interessante. Seria uma parábola muito parecida com o que tem no próximo capítulo de Mateus, que é o 25, que é a parábola dos talentos. Lá é a parábola das minas. Aqui na parábola dos talentos, Mateus 25, versículo 14, diz assim, ó: pois será como um homem que, ausentando-se do país, chamou seus servos e lhe confiou os seus? Quais são esses bens? Ou quem são esses bens? Pessoas. Os talentos aqui que o Senhor nos deu são pessoas. Os bens do Senhor são pessoas. Quando o Senhor voltar, lhe confiará todos os seus bens, são pessoas. Na parábola das minas, Lucas 19. Interessante, né? Lucas 19 começa com a história de um publicano, o maioral dos publicanos. A gente já viu muita corrupção, e eu não vou citar nomes aqui, mas a gente sabe que nos governos políticos sempre tem muita corrupção. Imagina se um desses politicão, o maioral deles, sobe em cima de uma árvore e o Senhor fala: vou entrar na sua casa. Ia ser um escândalo, né? Mas esse cara é corrupto, roubou a companhia tal, roubou não sei o que, roubou os idosos, roubou. E agora, porque ele era o maioral. E o sentimento dele quando o Senhor o salva, quando o Senhor fala hoje salvação nessa casa, por quê? Porque ele falou: vou restituir 4 vezes mais. Ele roubou foi muito. Para ter um sentimento de dar 4 vezes mais, quanto mais é perdoado, mais a pessoa se derrama. Olha a mulher que derramou bálsamo sobre a cabeça do Senhor, chorava, regava os pés com as lágrimas e enxugava com os cabelos. E eles falam assim: poxa, aí as pessoas falam assim: mas você não sabe quem é essa mulher? Que ela faz isso aí? Você olha, a quem muito foi perdoado, muito se ama. Então a reação de Zaqueu era a reação de alguém que percebeu o amor do Senhor e ele queria retribuir isso de alguma forma, e o que ele tinha eram bens, e ele resolveu entregar. Interessante que o jovem rico, que está em Marcos 10, é o contrário. Ele tinha uma reputação tão boa, né? Mas ele não quis se entregar para o Senhor, ele precisava se desfazer. Ele precisava ir para o pó, ele precisava ir para as cinzas, ele precisava se abominar, mas ele não quis. Aí aqui em Lucas 19, o primeiro aspecto é a salvação. A salvação é dinâmica, de dinamite, de explodir, de arrebentar com uma situação tão corrupta, tão lamaçal. Romanos 1 fala que o Evangelho é o poder de Deus, aquele poder é dínamos no grego, que é dinamite. Porque se você pegar Romanos 1, a outra metade do capítulo está falando de pecados horrorosos, de coisas terríveis. Só um evangelho dinâmico, para explodir com o lamaçal de corrupção em que a humanidade vive, é capaz de salvar pessoas. Há pessoas que nós oramos por elas, que a gente nem tem coragem de falar do evangelho, de tão complicada que é a vida, mas a gente ora, porque o Espírito Santo é capaz, né? E o Evangelho chega lá. Então aqui em Lucas 19, o primeiro aspecto é a salvação. Mas o segundo aspecto é a parábola das 10 minas, que diz respeito à obra. Não dá para viver a vida cristã. E aí eu falo assim, olha, irmãos, a importância da igreja na nossa vida. A igreja é para nos aperfeiçoar. A igreja, de um lado, nós produzimos morada para Deus. Mas de outro lado, ela nos aperfeiçoa, ela nos cura. O moribundo de Jericó, que foi assaltado, espancado e dado como morto, e salvo por um samaritano, e foi levado para uma hospedaria,
e ali ele foi cuidado, porque ele estava semi-morto. Se ele ficasse mais algum tempinho ali, talvez não tivesse mais jeito para ele. Mas aquele samaritano carregou ele, pôs no animal dele, levou para a hospedaria. Então o Senhor fez isso conosco, nos trouxe para a igreja para nós sermos curados, aperfeiçoados. Ontem o Rogério falou isso muitas vezes, ele usou várias vezes a palavra perfeitos, aperfeiçoados. Por quê? Porque Deus tem um trabalho que transforma pessoas, mas isso não acontece de qualquer maneira. Lembra a experiência de Saulo? Ele mandou um Ananias lá para curar Saulo, para cair as escamas e Saulo passar a ver. Saulo não via o Senhor, ele passou a contemplar. As coisas que Saulo fala eram experiências vívidas, experiências reais, que ele viveu de fato. Ele não falou porque ele leu num livro, ele falou porque ele viveu aquilo. Inclusive há testemunhos dele que ele fala que foi arrebatado para o terceiro céu. Quem de nós ainda não gastou esse tempo? Eu sugiro que gaste, né? Eu vou falar, o Roger falou ali de meditar, né? Medita na palavra, gasta um tempo ali, deixa o versículo te envolver a tal ponto que você sinta que Deus está falando com você. Deixa Deus te arrebatar de tudo. Você perder seu sobrenome, não saber quem você é, se você virou pó ou cinza, não sei, né? Deus o sabe. Mas eu vou ter o real falar de Deus comigo. E é tão gostoso quando Deus fala conosco. E aqui na parábola das 10 minas, aqui diz que eram 10 pessoas, né? Lucas 19, 11. Ouvindo ele essas coisas, Jesus propôs uma parábola, visto estar perto de Jerusalém e lhes parecer que o reino de Deus havia de manifestar-se imediatamente. Já que o reino precisava ser falado para ele, ele usou uma parábola dizendo como que funciona para entrar no reino. E já que eles estavam tão preocupados em ser os maiorais, eu falei assim, então o maior, quer ser o maior? Então sirva. E servir aqui era pegar as minas, as pessoas e multiplicar. Multiplicar em dois aspectos. Em levar-nos a crescer em vida juntos, né? Eu preciso do Herbert, eu preciso do Hugo, eu preciso da Neuza. Eu preciso de cada irmão para me ajudar a ser aperfeiçoado. Mas também nós precisamos pregar o evangelho para as pessoas que nos cercam, que fazem parte do nosso cotidiano, que estão à nossa volta. Por exemplo, o Henrique, que a Mariana está namorada por ele, né, Mariana? Eu fiquei impressionado com o caráter daquele jovem e creio que precisamos investir nele. E ele também pode trazer coisas para nós. Nós precisamos dele e ele precisa de nós, não é, Mariana? Você concorda? Aí, ó, deu até o joinha, né? Então, isso faz parte do nosso dia a dia, são as minas. O Henrique é uma mina que o Senhor entregou na mão da Mariana, só que ela não vai servir sozinha. Deus chama a igreja de banqueiros. Banqueiro é aquele que sabe fazer render, multiplicar. O banqueiro tem essa habilidade. Então a igreja é o lugar que tem os banqueiros, que o Senhor chama aqui, né? Então ele fala aqui que certo homem nobre, versículo 12, certo homem nobre partiu para uma terra distante com o fim de tomar posse de um reino e voltar. Então o Senhor partiu, desde quando ele ascendeu aos céus. Hoje nós estamos aqui sabendo que ele há de voltar. Chamou 10 servos seus e confiou-lhe 10 minas. Aqui não está tão claro assim, mas subentende-se que cada um recebeu uma mina. 10 pessoas, 10 minas. Só que cada um deles, versículo 14, mas os seus concidadãos o odiaram e enviaram após ele uma embaixada dizendo, não queremos que esse reine sobre nós. Está tranquilo, né? Isso aconteceu de duas maneiras. O mundo nos odeia e ainda o sistema cristão que nós vivemos, isso inclui todos os crentes. Se a gente ficar apegado a regras, se a gente ficar apegado a formas, nós vamos naufragar, assim como qualquer outro grupo que a gente também às vezes fala, compara, né? Ou critica. Porque quem somos nós para criticar qualquer um? Por que nós estamos reunindo aqui como igreja? Porque nós procuramos um ambiente saudável, ortodoxo, ou seja, puro, onde a Bíblia possa ser praticada. É o que nós queremos para a nossa fé. Nós queremos caminhar, nós queremos que o Senhor fale conosco. Então se começa a ter muito evento, muita atividade, muito processo, aí você começa a dar mais importância para as coisas do que para as pessoas, aí daqui a pouco as pessoas ficaram no segundo plano, aí eu quero uma boa mensagem, uma boa banda, bons hinos, um bom ambiente, né? Nós tínhamos talvez um dos melhores locais de reuniões, né, do Brasil, talvez, né? Parado ali com São Paulo, mas
A estância, né? Às vezes o Juninho me mostrou um pôr do sol lá, né? Bonita. Você tem saudade, pai? Eu tenho saudade das pessoas. Do lugar sem as pessoas não faz o menor sentido. O lugar sem as pessoas não faz o menor sentido. E para Deus também não faz. A reação daquele que ama o Senhor é como 1 João 3,16, que ele escreve: nisto conhecemos o amor, em que Cristo deu a sua vida por nós. E nós devemos dar a vida pelos nossos irmãos. Então, servir é o modelo de liderança do Senhor. João 13, tendo amado os seus que estavam no mundo, amou-os até o fim, e dali ele amarrou uma toalha, se cingindo, e lavou os pés de todo mundo e falou: olha esse modelo, lavar os pés dos irmãos. Amém? Então aqui, na parábola das minas, o que o Senhor espera é que nós sejamos fiel no pouco. Não importa quão grande seja o seu ministério, ainda é pouco. Não importa quão volumosa seja a sua oferta, de tempo, de dinheiro, de dedicação, ainda é pouco. Olha só, quando compareceu o primeiro, 16, compareceu o primeiro e disse: Senhor, a tua mina rendeu 10. Respondeu-lhe o Senhor: muito bem, servo bom, porque foste fiel no pouco. Ele foi o que mais multiplicou, mas ainda era pouco. Terás autoridade sobre? O que tem nas cidades? Pessoas. O Senhor confiou às pessoas, para nós cuidarmos de pessoas. E quando vier a Nova Jerusalém e o reino, nós vamos estar servindo as pessoas. Tem dificuldade em entender isso? Não. Então, se nós não gostamos de pessoas, né, o que nós vamos fazer? O Senhor está nos ensinando, através de transmitir para nós o seu amor, porque vocês já repararam, quanto mais a gente se apega ao Senhor, mais a gente ama os irmãos. Aquele irmão que a gente achava feio, a gente acha tão bonito. Quando a gente ama o Senhor, a gente acha todo mundo bonito. A gente quer estar junto com os irmãos. Então a reação daquele que viu o Senhor é servir os irmãos. Sabe? Quando você gosta de uma pessoa, você abre a sua casa, você arruma a sua casa, você faz a melhor comida, você estende a melhor toalha, porque você quer servir da melhor maneira. A igreja, de um lado, nós servimos os irmãos para que todos se sintam confortáveis, mas ao mesmo tempo todos nós servimos juntos para produzir algo para o Deus que deu a vida por nós, que nós amamos. Então quando Jó viu isso, quando Paulo viu isso, quando João viu isso, quando o Rogério viu, quando o Hugo viu, quando o Davi agora está vendo, pouco a pouco, né? Eu estava olhando hoje, queria até que as duas jovenzinhas estavam ali, né? A Rafa, eu vi elas partindo o pão, né? E a Esther. Às vezes dá vontade de trazê-las para a reunião, porque eles também, na sua tenra idade, precisam ver o Senhor. Ainda que não seja algo tão explosivo, né? Há uma passagem no Antigo Testamento de Elias, e ele esperava que Deus mandasse chuva porque a seca já estava passando muito tempo. Não tinha lavoura, não tinha nada, sem chuva, né? Não vai ter produção de comida. E o servo de Elias ficava esperando, né, que acontecesse alguma coisa muito estrondosa, né? Mas o Senhor veio numa nuvenzinha do tamanho da palma da mão e foi um cicio, uma brisa bem pequenininha, suave e tranquila. Às vezes o Senhor vai se manifestar para nós de uma maneira suave e tranquila. Outras vezes pode ser explosivo, mas o importante é nós percebermos que é a voz do Senhor. Oh Senhor Jesus! No caso de Jó, foi um redemoinho, né? Ontem nós vimos o redemoinho, ele, aonde ele passa, ele sai acabando com tudo. Mas por outro lado, o que ele pega, ele leva para o alto. Esse é um aspecto. Também no caso de Paulo, ele caiu. Mas João não. João foi pelo amor. Ele amava o Senhor, ele se reclinava com a cabeça no peito do Senhor. Que tal? Você prefere esperar um redemoinho? Você prefere ficar murmurando até que venha uma situação caótica?
Porque um redemoinho, né? Na América do Norte tem tanto, né, que eles até fazem programas de televisão mostrando, e tem os caçadores de redemoinhos, né? E aí tem filme, tem tudo, e mostrando como que é devastador. Você quer que na sua vida haja uma devastação? Esperando, né? O Senhor está lá, toda hora falando, aí eu não ouço. Toda hora ele fala, eu não ouço. Samuel ouvia, né? Até que ele disse, eis-me aqui, Senhor. Ou também Isaías, a quem enviarei? Quem há de ir por mim? Isaías, estou aqui. Será que nós respondemos rapidamente? E esse, irmãos, está também nos serviços que nós prestamos aos santos. Será que nós somos tardios para nos apresentarmos? Ou será que nós somos como Jó? Me abomino, Senhor, o que eu posso te oferecer é pó e cinza. Mas o Senhor fala, eu quero. Às vezes você pensa assim, mas o meu serviço não vale nada. Mas o Senhor fala, mas eu quero. Se você se considera um nada, então eu te quero mais ainda. Porque quando estou fraco é que sou forte. Porque o poder de Deus se aperfeiçoa na fraqueza. Um salva-vidas, muitas vezes ele tem que esperar a pessoa lá que está em processo de afogamento se debater um pouco para ele se cansar. Porque se ele for lá e ele está mexendo demais, vai afogar os dois. Mas se ele se cansou e já está quase assim desmaiando, aí ele está bom para ser resgatado, porque ele não vai prejudicar o salvamento. Então muitas vezes o Senhor espera a gente se debater. Ó, cansada alma em luta, cessa de te debater. Não tem um hino que a gente canta assim? Vamos parar, vamos esperar o Senhor e falar assim, Senhor, o Senhor falou? Se eu estou muito agitado, eu não consigo ouvir a voz do Senhor. Se tem muito barulho no lugar, eu não consigo. Se está muito bagunçado, eu não consigo ver onde está o Senhor. Mas se há um ambiente propício para o Senhor, se eu preparo uma esfera, se eu busco o Senhor logo cedo em oração, se eu estou sempre em comunhão com os santos, se eu não tenho coragem de fazer nada de mim mesmo sem ter comunhão, o Senhor vai falar comigo de tal maneira. E a igreja passa a ser esse lugar gostoso. As reuniões da igreja passam a ser um lugar de prazer, de alento, de alimento, de contentamento. Ó Senhor Jesus! Não vou falar mais não, para não tomar o tempo dos irmãos, mas a gente pode compartilhar, né? Amém? Jesus é o Senhor, irmãos.